Torcedor vascaíno! Fala galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar com mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, iniciou a era Diniz no Vasco da Gama. Fernando Diniz deu o seu primeiro treino no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, o que falou Diniz, o que pediu aos jogadores, o que ele fez nesse primeiro treino. E olha, ele já chegou implantando o estilo Diniz de ser nos treinamentos do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação da apresentação tanto do Diniz quanto do Valber. E John Sanchez, preocupa aí a situação do John Sanchez, que ainda não foi regularizado pelo Vasco da Gama. A gente vai falar a partir de agora. Vamos falar também das chances do Vasco da Gama, que depois dos resultados dessa última rodada, complicou um pouquinho, mas a gente vai trazer informações aqui para vocês. Então, sobe a vinheta, que depois da vinheta você vai ficar sabendo muito sobre o Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Estamos iniciando o nosso vídeo, como a gente sempre faz antes de trazer todas as informações. O agradecimento a você, torcedor, que está dando uma moral enorme ao nosso Comentaléu Vascaíno. Muito obrigado. Como eu sempre digo, o torcedor vascaíno é o principal combustível para que esse canal esteja no ar. Aqui é sua voz, torcedor. Aqui a gente traz as informações para você ficar muito bem informado e as opiniões também. E queremos que vocês estejam junto com a gente para fazer esse canal ainda melhor. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Tá vendo esse nome aí? Inscreva-se, tá vermelhinho ainda? Se inscreve. Por quê, Léo? Porque aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve o Vasco, informações, opinião, notícias, análises. Aqui no nosso canal Comentaléu Vascaíno você será muito bem-vindo nessa família vascaína que vem crescendo cada vez mais. Agora vamos ao vídeo, né? Ao que interessa. Primeiro eu vou dizer o seguinte para vocês. O que vocês esperam do Fernando Diniz no comando do Vasco? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu tô de olho, hein? Vou responder todo mundo. Quero saber o que é que você acha sobre essa nova era, o dinizismo no Vasco da Gama, como a galera fala. Apesar de esses ismos não dar muito certo, mas eu quero saber o que é que você acha que vai ser essa passagem de Diniz à frente do Vasco da Gama. Porque ele já começou a treinar e a gente vai falar daqui a pouco sobre o treino que ele deu. E olha, chamou a atenção dos jogadores, viu? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos iniciar falando sobre John Sanchez. O jogador ainda não foi regularizado pelo Vasco da Gama. Ele já resolveu seus problemas de documento, inclusive foi a São Paulo na semana passada, na sexta-feira da semana passada, para resolver questão de documentos, para resolver sua questão também de fazer os documentos do Brasil. O jogador já conseguiu fazer isso e só falta o Vasco regularizar esse jogador. O que é que está faltando, galera? O Vasco precisa até quarta-feira para que ele possa jogar contra a equipe do CRB. Se até quarta-feira não sair esse registro no BID, nem no Bira, ele não poderá jogar contra o CRB e aí fica para o jogo contra o Cruzeiro. O Vasco já teve, o próprio jogador já iniciou os trâmites de fazer seus documentos brasileiros, como eu falei na semana passada, ele já estava fazendo seus documentos, agora espera, né, que o Vasco faça a sua vez e regularize o jogador. Sobre entrevista coletiva, o Vasco informou aí que amanhã, às 12 horas, amanhã na segunda-feira, se você está assistindo na segunda-feira, então você já sabe, às 12 horas, ao meio-dia, verá a apresentação do zagueiro Valber. Depois, o Vasco vai apresentar o técnico Fernando Diniz às 12h30, ao meio-dia e meia. Será a apresentação dos dois em conjunto. Primeiro o Valber, depois a apresentação do Fernando Diniz, que já treinou o Vasco da Gama. O Diniz, que chegou no Vasco da Gama, meus amigos, e olha, já deu uma boa impressão. Tudo começou aí às 8 da manhã, quando ele foi para o CT do Vasco da Gama, o CT Moacir Barbosa, lá na Cidade de Deus. E olha, ele foi recepcionado pelo Jorge Salgado e pelo Alexandre Pássaro. E aí já começou os trabalhos. Juntamente aí com os seus auxiliares, o Diniz, logo após a chegada, recepcionou todos os jogadores, todos os funcionários e chamou todo mundo para uma longa conversa. E qual foi o teor dessa conversa? O Diniz afirmou que é difícil a situação, mas que não é impossível. Pediu o empenho de todos os jogadores e falou o seguinte, que dá para chegar, mas precisa de empenho. Pediu aos jogadores aí que tenham mais empenho. Acredita que o Vasco pode virar a situação, mas depende muito daquilo que os jogadores vão fazer dentro de campo. Diniz também teve aí um pouco um brincalhão, né? Foi uma conversa em um tom amistoso, mas também de cobrança. Pediu que os jogadores façam em campo aquilo que é feito dentro dos treinamentos. Logo após esse bate-papo com os jogadores, o Diniz aí fez 3 atividades. Fez atividades físicas,
fez atividade em campo reduzido. Essa é a mais interessante. Por quê? Para imprimir aquele sistema, né, que ele gosta de fazer, de toque de bola, que a equipe tenha um pouquinho mais de posse de bola. Ele já fez isso e já chegou imprimindo o seu estilo dentro do Vasco da Gama. A impressão que deu foi que o trabalho foi muito proveitoso e ele fez esse treino aí de campo reduzido. Logo após, ele fez uma nova atividade já de campo maior, também uma distribuição para que os jogadores fizessem situações de jogo e já está aí aproveitando o seu tempo à frente do Vasco da Gama. A primeira impressão que se teve foi de bom trabalho, os jogadores gostaram da conversa que teve com o Diniz. O Diniz também foi muito franco com os jogadores, né, que precisa deles para que esses resultados dêem certo, e também reiterou a confiança no trabalho de cada um. O Diniz deve começar a implementar também mais ainda seu ritmo do jogo nessa segunda e terça-feira, onde ele também deve definir o seu time titular. Mas a primeira impressão foi muito boa. Foi aí um técnico que chegou bem cedo, foi para a conversa, recepcionou a todos que estavam lá e gostou da primeira impressão. Espero muito que o Diniz consiga reverter essa situação do Vasco da Gama. Alguns jogadores estão muito empolgados, né, com a situação de trazer o Diniz, né, pelo novo estilo de jogo. Alguns jogadores ficaram muito empolgados e o Diniz também muito empolgado nessa nova chance do Vasco da Gama. E é o seguinte, galera. Para o Vasco se manter bem nessa situação, o Vasco vai ter um jogo chave contra a equipe do CRB. Por quê? O jogo contra o CRB vai ser um jogo muito importante. Já era mais importante e agora se tornou ainda mais importante. Com a derrota do CRB para a equipe do Goiás nesse sábado, o Vasco precisa ganhar para que o CRB não se distancie mais, já que o CRB é o primeiro ali entre os 4 com 40 pontos. Uma vitória do Vasco significa o Vasco de volta à briga, fica 5 pontos do CRB, que é o time que está ali na ponta, ali o primeiro time do G4. O Vasco precisa urgentemente de uma vitória e esse jogo aí é um jogo muito importante. Uma derrota significaria 11 pontos de diferença e aí, meu amigo, a vaca ia praticamente pro brejo, porque 11 pontos para você tirar em 14 jogos é complicado, e ainda mais tendo que depender do resultado dos outros times também. Mas o Diniz está muito focado, a informação é que ele vem com um trabalho muito bem desenvolvido, vem achando aí que o time do Vasco pode fazer aquilo que ele quer. E é o seguinte, vem com uma missão muito grande de fazer o Vasco tomar menos gols, fazer com que o Vasco não tome tantos gols, que a defesa seja mais sólida, assim como ele conseguiu fazer isso no São Paulo, e fazer com que o time ataque mais. Ele está muito esperançoso dessa reviravolta do Vasco da Gama e vem aí para trabalhar com o Vasco e fazer esses resultados. Lembrando, o Vasco joga na próxima quinta-feira em Maceió contra a equipe do CRB e no próximo domingo o Vasco joga contra a equipe do Cruzeiro. Esse jogo deve ter transmissão da Globo em São Januário às 16 horas, que vai marcar também a volta do Luxemburgo a São Januário e o reencontro, né, de Luxemburgo e Vasco da Gama após a última saída aí, o rebaixamento do Vasco para a segunda divisão. Então é isso, galera. Saudações vascaínas. Nosso próximo vídeo aí, teremos uma live, né, nesse domingo. Espero todos vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Valeu, tamo junto!